E a sexta-feira terminou com tristeza e dor. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram:
Por que buscai entre os mortos ao que vive? Será que eu devo comer? Oi, doutor. Falando sozinha, não sabia que você gostava de chocolate? Oi, maestrinho. Eu tô fazendo uma experiência. Que experiência é essa? Quero ver se eu comer muitos chocolates, se eu consigo botar um ovo de chocolate. Mas que ideia, Coca-Cola. Isso não vai dar certo. Ué, mas todo ano na Páscoa, o coelho entrega ovos de chocolate. E eu queria saber como é que ele bota ovos de chocolate. Aliás, eu nem sabia que coelho botava ovos. Ah, Cocoricota, você tem cada ideia. Coelho não bota, ele nunca vai botar ovo mesmo. Essa história de coelho, ovo de chocolate, é invenção de alguém para ter lucro, assim como os presentes de Natal. Ué, então como que se comemora a Páscoa? É com ovos sem chocolate? Sem coelhos? A verdadeira Páscoa é aquela em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Você lembra quando, no Natal do ano passado, eu falei que o verdadeiro sentido do Natal era o nascimento de Jesus? Ah, eu lembro. Pois é. A Páscoa significa que Jesus cumpriu sua missão no mundo. Há muito tempo atrás, o povo judeu comemorava a Páscoa como lembrança e agradecimento por ter sido liberto da escravidão no Egito. Quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou, o significado da Páscoa mudou. Foi Jesus que nos libertou da escravidão do pecado. Mas então, o que tem a ver coelho com isso? A tradição do coelho da Páscoa foi trazida até nós pelos alemães. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente, que simboliza fertilidade e vida nova. E os ovos? O ovo é um dos únicos alimentos que não perde a forma depois de cozido, e era utilizado como símbolo do povo de Israel. O povo de Israel é como esse ovo, que quanto mais cozido na dor e no sofrimento, mais preserva sua unidade e sua identidade. A primeira tradição era presentear com ovos cozidos bem coloridos. Depois vieram os ovos de chocolate. O ovo significa vida nova. Puxa, maestrino, que interessante! Mas então não podemos comer ovos de chocolate na Páscoa? Claro que pode. Só não pode esquecer que a Páscoa é muito mais que isso. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que linda a história da Páscoa! Pena que nem todas as pessoas compreendem que Jesus é a verdadeira Páscoa, não é mesmo, maestrino? Isso mesmo. Agora que você já sabe, vai continuar a sua experiência? Claro que não! Se eu continuar a comer tanto chocolate, vou ter uma dor de barriga daquelas. Então, qual a mensagem que vamos deixar? Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa! Tchau! Oremos, amados irmãos. Pai de amor, Pai de bondade, o teu Filho amado Jesus é a verdadeira Páscoa. O teu Filho amado Jesus é o sentido desta comemoração. Que o Cristo ressurreto
viva e reine sempre em nosso coração, para que ele nunca esteja vazio, pois vazio ficou o túmulo. Conduza-nos neste culto, conduza-nos na adoração, fale com cada um de nós, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, e que a mensagem do Cristo vivo seja esperança para os dias de luta, para os dias difíceis, como os que enfrentamos atualmente. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, nós vamos cantar o hino 117. Saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o deter. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. Aleluia, ressurgiu. Marcos 16, de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do sepulcro? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia.
lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém. Deus, através de seu Filho ressurreto, nos convida ao arrependimento e à conversão ao seu Filho Jesus. As mulheres nada disseram a ninguém, mas a nós é-nos dado o mandamento, a ordem de que digamos a todos que Jesus Cristo ressuscitou. E quantas vezes nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras não refletem ao Cristo ressurreto, mas muitas vezes vivemos ainda como se estivéssemos presos aos nossos pecados e como se Cristo tivesse permanecido no túmulo. Amados irmãos, somos chamados para refletirmos ao Cristo ressurreto. Vamos orar silenciosamente ao Senhor. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, a nossa irmã diaconisa Esther fará uma oração audível por toda a igreja. Permaneçamos em silêncio por alguns instantes, silêncio que será quebrado com a oração da nossa irmã Esther. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos aqui em comunhão, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para dar aleluias, porque o teu Filho ressuscitou, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, por essa maravilhosa graça que tu nos concedeste, Senhor. E neste momento nós pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, porque mesmo Cristo morrendo por nós, nós continuamos pecadores, Senhor, e erramos e falhamos, Senhor, diante de ti. Desobedecemos, deixamos o teu coração triste, Senhor, pelas coisas que fazemos que não te agradam, Senhor. Então, nós te pedimos, Senhor, e te rogamos que tenhas misericórdia da nossa vida, nos ajude, Senhor, a trilhar o caminho certo, Senhor, errando menos, Senhor, fazendo aquilo que te agrada, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós, por dar o teu Filho, Senhor, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, Senhor. Em nome desse Jesus que nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Amém. Amém. Que o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que venceu o pecado, seja a nossa força, para que, olhando para Ele, também vençamos as tentações diárias, vençamos a nossa natureza e sigamos cada dia mais parecidos com Cristo.
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Ele é o bem do Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o bem do Senhor dos senhores. Sua glória se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Se despiu de sua glória. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo poder, pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo poder, pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor fale ao nosso coração. Eu vou convidar a nossa irmã, diaconisa Ângela, que faça essa oração por iluminação, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, por este momento tão maravilhoso em que o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos reunidos para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Como é bom, ó Pai, como é bom servir a ti, como é bom crermos num Deus vivo, num Deus que cuida de nós, ó Pai. E hoje o nosso coração se alegra, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, ó Pai. E nós estamos felizes aqui, Senhor, por te louvar, por te glorificar, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós cremos já na tua presença em nosso meio, nos louvores que a ti nós entoamos, Pai. Nós cremos, Senhor, que foi recebido ao céu pela tua graça e pelo teu amor. Senhor, agora nós vamos ouvir a tua santa palavra, o alimento para a tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar em cada coração nesse dia, ó Pai, como o Senhor tem falado até aqui. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Luciano, na ministração da tua palavra, ó Deus, para que o teu povo, para que a tua igreja seja saciada por ti, ó Deus. Obrigada, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra está baseada em Lucas 24, de 1 a 12, e o tema do sermão desta manhã é túmulo vazio, corações cheios. Vamos ler a palavra. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Não se lembraram das suas então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos irmãos, esse é um texto muito lido, muito conhecido por todos nós, mas que ano a ano nos traz coisas novas para o nosso aprendizado. Bom, estamos no domingo de manhã, o domingo da ressurreição. Estamos, talvez, vivendo a Páscoa como sociedade, como nação, uma das Páscoas num período mais tristes da história recente da humanidade. Né? E diante disso, queridos irmãos, nós temos um desafio como igreja, como cristão e como pessoas. Correr com os passos da fé, olhar com os olhos da fé e ver o que Pedro viu. O túmulo vazio. O túmulo vazio, queridos irmãos, simboliza o triunfo, simboliza a vitória, simboliza que, de fato, o nosso Deus zela por todas as suas promessas. O texto nos traz algumas coisas interessantes. As mulheres estavam indo ao túmulo para encontrar um defunto, para preparar um corpo. E elas seguiam tristes, e não era para ser diferente. O mestre, aquele homem que as amou, aquele homem que as acolheu, mulheres tão desprezadas pela sociedade, e Jesus as acolheu, as valorizou. Quando olhamos para a vida de Jesus, quando lemos os evangelhos, nós vemos que o que Cristo mais fez foi valorizar as pessoas que a religião da época, a sociedade da época desvalorizava. Ele deu visão aos cegos, ele limpou os leprosos, ele acolheu as crianças, ele valorizou as mulheres, ele incluiu junto de si todos os excluídos, que a religião insistia em excluir. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que o Cristo ressurreto continua com os excluídos. E a igreja precisa olhar para os excluídos. Precisa olhar por aqueles que a sociedade despreza. Quantas pessoas são invisíveis em nosso meio? Será que todo mundo, quando chega na sua empresa, num trabalho presencial, é claro, agora boa parte dos trabalhadores estão em home office, mas aqueles que trabalham no escritório, com ar-condicionado, numa condição privilegiada, será que ele enxerga o segurança que cuida do patrimônio, que cuida do local, que cuida ali da sua segurança também? Será que ele enxerga? Ou aquela pessoa é invisível?
Será que ele enxerga a pessoa que recolhe o copinho de plástico com o restinho de café que ele deixou em cima da mesa no dia anterior e quando ele chegou não tinha nenhum copinho sujo na sua mesa, o seu lixinho estava vazio, a sua mesa estava cheirosa, passado um álcool? Será que ele enxerga essa pessoa? Ou ele entra, sai por vários ambientes e não enxerga essas pessoas? Porque essas pessoas não recebem um bom dia, essas pessoas não recebem uma pergunta se está tudo bem. São pessoas invisíveis nas grandes corporações. A sociedade insiste em excluir, em menosprezar, em classificar os seres humanos. E a vida de Jesus nos mostrou que os seres humanos não são classificáveis. Todos são iguais perante Deus. Todos são alvo da misericórdia e da graça de Deus, independentemente da condição social, independentemente da roupa que usa, independentemente da pele que cobre o seu corpo, independentemente da sua condição cultural. Um jovem rico, culto, uma pessoa de destaque na sociedade, chega para Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer eu para herdar a salvação? E o desfecho desta passagem é que o jovem sai entristecido. Enquanto o ladrão na cruz, que nada podia oferecer, disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a palavra de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Deus não olha como os homens olham. Deus não pensa como os homens pensam. E a ressurreição de Cristo mostra que todos aqueles excluídos, a quem Jesus olhou, a quem Jesus estendeu a mão, a quem Jesus ofereceu seus braços, todos estes continuam sob os cuidados do Deus vivo. A ressurreição mostra que a vontade de Deus não pode ser impedida pelos homens. A vontade de Deus não pode ser cerceada pelos homens. A vontade de Deus não pode ser limitada pelos homens. E a vontade de Deus triunfará. Triunfará. Porque o próprio Cristo triunfou sobre a morte. Mas, enfim, aquelas mulheres excluídas estavam tristes, porque aquele homem que lhes havia dado uma atenção especial havia morrido. Quantos de nós, em algum momento na vida, não nos sentimos, tão inferiorizados por circunstâncias da vida, tão desprezados, às vezes até pela igreja, mas foi Jesus quem nos abraçou, foi Jesus quem nos acolheu, foi Jesus quem nos encorajou, foi Jesus que nos deu condições de seguirmos adiante. E ele fez isso com essas mulheres que estavam indo agora preparar um corpo. Mas, ao chegarem ao sepulcro, a surpresa: cadê o nosso mestre? Cadê o corpo do nosso mestre? Amados irmãos, esse texto nos mostra que a tristeza pode fazer com que nos esqueçamos do que Cristo disse, do que Cristo ensinou e de suas promessas. Ele havia dito, poucos dias antes, ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja morto, mas ressuscitará e seguirá diante de vós na Galiléia. Ele disse isso poucos dias antes. Mas ainda assim, a tristeza tomando conta dos corações fez com que as pessoas se esquecessem de suas palavras.
Não foi uma nem duas vezes em que ele deixou claro aos que o ouviam que ele venceria a morte, que era necessário que o Filho do Homem passasse pelo que passou. Então, quando somos tomados de tristeza, precisamos vigiar, amados irmãos. Precisamos orar, precisamos ir à palavra e reler as promessas de Cristo, lembrando do que ele disse. Fazer como Jeremias, que também estava triste, sem entender direito tudo o que estava acontecendo, a destruição de Jerusalém, tudo que ele passou por pregar a palavra de Deus, foi desprezado, foi jogado numa cisterna, foi humilhado. E aí ele disse em Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e há várias formas de entender isso. E uma delas é, se você está passando por um momento difícil e ficar lembrando só de desgraça, só de coisas ruins, um abismo leva a outro abismo. Faça como fez Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então aquelas mulheres foram surpreendidas. E aí os anjos disseram àquelas mulheres: ele não está aqui. Ele não está aqui, mas ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia, como ele já havia vos dito. E o anjo ainda faz esta observação: como ele já havia vos dito. Então se lembraram de suas palavras. A tristeza, amados irmãos, é inevitável na vida de qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer raça. A tristeza é inevitável. Nós não temos como impedir de ficarmos tristes, mas nós podemos escolher como vamos reagir diante da tristeza. E o segundo quadro que eu apresento a vocês fala exatamente disso. Como reagir? Elas chegaram aos discípulos, contaram para os discípulos o que havia acontecido, e os discípulos disseram que elas estavam delirando. Eles estavam tão tristes que não se lembravam do que o mestre havia dito e não creram no que as mulheres haviam falado. Às vezes, irmãos, a nossa tristeza, a nossa decepção é tão grande que o nosso coração resiste à palavra de Deus. E aí nós podemos entrar num abismo que vai ficar muito difícil de sairmos. Podemos entrar num abismo que vai ser quase impossível que saiamos dele. Eles resistiram em crer em algo que o mestre já havia dito. E quantas vezes, irmãos, visitamos pessoas, conversamos com pessoas que estão passando por problemas, e a gente sente que a pessoa resiste em crer na palavra de Deus. Ela resiste. Ela nos ouve por educação. Só isso. Nos ouve por educação. Porém, há formas e formas de reagirmos diante da tristeza. E alguém ali estava talvez mais triste do que todos os outros. E esse alguém era Pedro.
porque, além de terem vivido todo o trauma que viveram, que foi a prisão de Jesus com a violência, a tortura a qual Jesus foi submetido, a crucificação, que eu já falei na sexta-feira, era um ato cruel, um ato terrível. Além de tudo isso, Pedro, que havia dito, ainda que custe a minha vida, não te negarei, não te abandonarei. Pedro, por 3 vezes, havia negado a Cristo. Então, se todos estavam tristes, Pedro estava ainda mais triste, porque, além de tudo, havia dito às pessoas que não conhecia a Jesus. Meu Deus, que coisa terrível! Imagine você dizer a alguém, eu não conheço esse Jesus. Imagine o que foi para Pedro quando o galo cantou e veio à sua memória as palavras do mestre tão amoroso dizendo, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Que tristeza no coração de Pedro. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Chorar amargamente. Isto é uma forma da Bíblia dar ênfase do quanto Pedro estava sofrendo e triste pelo que havia cometido. Então, se todos estavam tristes, Pedro estava mais. E como Pedro reagiu diante da tristeza, diante do remorso? Como Pedro reagiu? Com atitude. Com atitude. Enquanto todo mundo dizia, vocês estão delirando. Isso não pode, o nosso mestre está morto, pare com isso. Não fiquem dizendo essas coisas. Pedro correu, e eu fico, amados irmãos, montando na minha mente essa cena do desespero de Pedro correndo ao túmulo e se abaixando e vendo apenas o pano de linho e vendo, não, ele não está aqui, meu mestre está vivo, aleluia! E é isso que nós precisamos fazer, amados irmãos, quando formos surpreendidos pela vida, quando a tristeza vier e ela é inevitável, é correr e com os passos da fé seguir em direção ao sepulcro e ver que o túmulo está vazio, porque o túmulo vazio é coração cheio de esperança, coração cheio de fé, coração cheio de confiança, coração cheio de amor, coração cheio de gratidão, que mesmo que tudo pareça desabar ao seu redor, você sabe que Cristo venceu a morte e você também vencerá, que você é mais que vencedor, mais que vencedora, porque Jesus triunfou, aleluia, e o túmulo está vazio. Então olhe com os olhos da fé e veja o túmulo vazio, e sinta o seu coração cheio de esperança, cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de fé. Túmulo vazio, coração cheio. A atitude de Pedro foi não se entregar à tristeza, mas buscar a esperança em meio ao caos. Nós vivemos um caos hoje. Nós não sabemos. Aqui, a qualquer hora, podemos receber uma mensagem de WhatsApp dizendo que um familiar querido, um ente querido está com Covid, está no hospital, está internado, está entubado. Nós vivemos diante do caos. A gente dá um espirro e já fica receoso. A gente sente um arranhãozinho na garganta, a gente fala, meu Deus. A gente vive em meio ao caos, mas não podemos nos esquecer
das promessas de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E precisamos, com os passos da fé, visitar o sepulcro vazio. As mulheres foram visitar um corpo, encontrar o sepulcro vazio. Muitas vezes, nós enfrentamos ou agimos diante da vida como se estivéssemos indo visitar um corpo. Você não cultua um corpo. Você não vai em direção a um corpo. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Cristo está vivo, venceu a morte, e aonde colocaram o seu corpo, agora está vazio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou pedir à nossa irmã Irani que faça essa oração nesse momento. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento de culto, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, porque nós estamos na proteção dos nossos lares, Senhor, e recebendo o teu alimento espiritual, Senhor. Obrigada, ó Pai, por este momento, Senhor. E receba, ó Pai, todo o nosso louvor cantado, falado. Ó Pai, receba todo o nosso louvor no teu alto trono de glória, Senhor. Ó Senhor, esteja conosco, Senhor, colocando nos nossos corações o teu amor, Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter esperança, Senhor. E que, ó Senhor, esteja conosco, Senhor, tirando, Senhor, toda a ansiedade, toda a tristeza, Senhor, todo medo. Ó Pai, tira dos nossos corações, Senhor. Ó Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela palavra que o pastor trouxe. Obrigada pelo teu Espírito Santo ter usado, ó Pai, o pastor. Obrigada, Senhor, porque, ó meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor mandou o teu Filho amado por nós, para morrer por nós, ó Pai. E nós te somos gratos por isso, Senhor. Que esse ato, Senhor, possa trazer a nós, Senhor, mais amor, Senhor. Que nós possamos ter... se espelhar nos passos de Jesus para ter mais amor com o próximo, Senhor, e que, Senhor, venha cuidar de cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu vou colocar uma música de fundo enquanto refletimos sobre as palavras de Jesus, sobre a mensagem que foi proferida e preparemos assim os nossos elementos para esse momento. Amados irmãos, o Senhor Jesus
Na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. E também o vinho e disse: esse é o meu sangue. E aí então ele se despediu dos discípulos. Foi preso, torturado, morto, mas ressuscitou. E foi reconhecido no caminho a Emaús pelos seus discípulos, que, cegos pela tristeza, não notaram que ele caminhava com os discípulos. Mas quando entraram dentro de uma casa, e o Senhor Jesus à mesa tomou o pão e o partiu, eles então reconheceram o Mestre. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, damos-te graças pelo pão e pelo vinho, sinais visíveis do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que reina sobre todo o universo e reina também em nosso coração. Obrigado por este momento em que o Senhor se torna visível aos nossos olhos, no pão e no vinho. Momento de comunhão contigo, que revela a tua graça e o teu amor. Revela que o teu amor é maior, infinitamente maior, do que as nossas ofensas. Por isso o Senhor nos perdoa, nos recebe, nos acolhe, nos dá um lugar na tua mesa e permite que participemos do teu banquete espiritual, que sustenta a nossa fé, sustenta a nossa esperança, sustenta o nosso amor. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei dele todos. Depois de haver enseado por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu volte. Queridos irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice nesse momento. Vou pedir à nossa irmã presbítera Anita que faça uma oração de gratidão pelo corpo e pelo sangue de Cristo que nos foi oferecido. Pai querido, Pai de amor, que graça, Senhor, que graça recebemos de Ti. Pai, o túmulo está vazio. E o Senhor nos deu, Senhor, algo para nos relembrar que Teu corpo foi oferecido por amor de nós, que Teu sangue verteu na cruz por amor de nós. E nesse momento do partir do pão e de tomar o vinho, relembramos a cruz vazia. Relembramos o túmulo vazio e a oportunidade que temos de chegar até a Ti, porque o véu se rasgou. Ó bênção, ó Pai, ó bênção-nos, ó Deus. Ó Deus, coloque em nosso coração o desejo de anunciar este evangelho, assim como as mulheres, ao sair do túmulo, saíram, Senhor, com aquele desejo de falar de Ti, mesmo com temor, elas foram anunciar: Jesus ressuscitou. Coloque em nossos corações, porque sabemos que há almas vazias. Sabemos, ó Pai, como Teu
servo falou, há corações endurecidos, que no momento difícil deixa de crer. Misericórdia, Senhor, e obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor, por esse momento de privilégio de participar do pão e do vinho, em memória à tua ressurreição. Amém. Amém. Queridos irmãos, não temos a escola dominical, mas teremos um pedacinho da escola dominical agora, com a participação das nossas crianças. Né? Como são crianças, elas não cantam com a mesma potência, né, que os adultos. Então, pode ser que a vozinha não tenha dificuldade. Então, se você puder, se você não aumentou, aumente o volume do seu celular. Eu vou colocar aqui as caixas de som próximas para que a gente consiga ouvir bem o que as meninas, as nossas crianças, prepararam para a gente com tanto amor e carinho. Pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolate e doces de montão. Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu, e o seu sangue inocente por minha libertou. Se não fosse a sua morte, aquela luz de cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu, e o seu sangue reminou sobre mim, caiu. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolate e doces de montão. Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu, e o seu sangue inocente por minha libertou. Se não fosse a sua morte, aquela luz de cruz, eu estaria condenado a viver sem luz. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu, e o seu sangue reminou sobre mim, caiu. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolate e doces de montão. Não sabia que Jesus na cruz por mim morreu, e o seu sangue inocente por minha libertou. E o seu sangue inocente por minha libertou. Senhor da Páscoa, trazem pra mim perdão e salvação. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim amor, perdão e a salvação. Esse é o recado da Laurinha para nós. E aqui a atividade da Liriel, a atividade do Gease, a Liriel novamente, a Liriel aqui, a Laurinha realizando a sua atividade, a Heleninha também, vamos ouvir. A história de hoje é sobre a ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo
Muito bem, Helena. A Liriel também deixou o seu recado. Vai ser incluído no versículo em Lucas 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão e havendo de graça, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: Este é meu corpo que por vós é dado, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do meu Novo Testamento, meu sangue derramado por vós. Amém. Amém. Essa foi a contribuição das nossas crianças, né? Se estivéssemos no templo, elas estariam ali no templo. Eu espero, irmãos, que a igreja tenha conseguido ouvir, né? Às vezes fica meio baixinho, mas depois a gente vai mandar todas essas participações das crianças pelo WhatsApp para toda a igreja, tá bom? Então, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu gostaria de, com a permissão da Esther, moderadora da Junta Diaconal, passar a palavra agora a Irani, que a Irani é a diaconisa responsável pela preparação das cestas, e que ela comentasse um pouquinho do trabalho que foi feito esse mês, né, com as cestas básicas, porque a gente tem a preocupação, né, em datas especiais, levar um pouquinho da alegria dessas datas para os lares que precisam e que não poderiam comprar, né? Que não poderiam ter. Então, Irani, por favor, faça um breve relato para a gente, né? Do que foi esse trabalho das cestas, por favor. Então, a palavra é gratidão, né? Nós estamos sendo gratos por na nossa casa nunca faltar e nós estamos abençoando as famílias que estão recebendo cestas. Então, no momento, nós estamos com 3 famílias recebendo
cesta básica. E aí, nesse mês, a junta diaconal decidiu, se reuniu e decidiu que nós faríamos uma cesta especial de Natal, ou especial de Páscoa. Então, foi entregue às famílias um frango, uma colomba pascual, uma caixa de chocolate, um refrigerante, uma coisa a mais para essas famílias terem um domingo de Páscoa gostoso, né, na mesa. Então, isso é da doação de toda a igreja. Isso é aquela oferta que você está entregando para a Rosângela, dizendo essa é a oferta da cesta básica, ela está sendo usada. E nós conversamos com a tesoureira e ela falou que tinha verba suficiente para fazer, né? Então, a gente tem feito essas entregas. Então, em nome de todas as famílias que estão recebendo e até da Junta Diaconal, nós agradecemos todas as doações e elas estão sendo usadas e estão sendo entregues às famílias. Obrigada a todos. Amém. Eu gostaria de pedir à Rosângela que fizesse também um breve comentário, né, sobre a arrecadação da igreja. A gente manifesta a nossa gratidão, a fidelidade dos irmãos com o sustento da obra, né? Que a informação que chega a nós é que a igreja tem se mantido, tem conseguido honrar os seus compromissos, mesmo em meio à pandemia. E eu gostaria que a Rosângela desse uma breve palavrinha à igreja também. Bom dia a todos. E como a Irani falou, a palavra é gratidão, né? Porque graças a Deus os dízimos têm chegado todos os meses, as contribuições da sociedade e as contribuições para a cesta básica, né? E também agradecemos porque foi como foi falado, Deus tem abençoado a nossa igreja para que nós possamos estar abençoando outras pessoas, né? E nós também, ajudando aquelas pessoas que necessitam, também somos abençoados, porque não está faltando nada para cada um de nós e ainda temos para poder estar oferecendo para aqueles que necessitam, né? Então, nós temos que agradecer muito a Deus, porque em momentos difíceis, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém, amém. Essa é a nossa gratidão, né? O Cristo ressurreto que tem sustentado a igreja. Estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos cantar o hino Cristo ressuscitou, depois a oração final, a bênção, e teremos um breve pós-lúdio. E aí sim, ao contrário de sexta-feira, teremos a oportunidade de conversar e celebrar ao Cristo que venceu a morte com a nossa comunhão e confraternização. Ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia, uma vez a cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está,
pra sempre reinará. Aleluia. Amados irmãos, eu vou pedir ao presbítero Celso, moderador do conselho, que faça essa oração, né, de agradecimento por este culto, esta oportunidade que Deus nos dá de celebrar o Cristo vivo. Oremos, irmãos. Ó Pai querido, nosso Deus amado, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã. Te damos graças por mais um dia em nossas vidas, ó Pai. Te damos graças pela Tua palavra e pela Tua ressurreição. Ó Senhor Jesus, que a mensagem desta manhã de removermos o espírito de tristeza, o espírito mudo, o espírito de desânimo de nossas vidas, ó Pai. Pois temos que anunciar a Tua ressurreição. Tu vives, Senhor, em nós, entre nós, ó Pai, e nos move, Senhor, a fazer as coisas boas, ó Pai, que precisam ser feitas. Te damos graças pela igreja reunida aqui nesta manhã, por cada família, Senhor, onde este culto está sendo celebrado também. Te agradecemos por todas as coisas que tem nos feito e te pedimos que continue conosco, nos dando forças, nos dando condições, ó Pai, de seguir adiante, mesmo em meio a esta pandemia. Nos proteja, Senhor, proteja os nossos queridos também. Venha, nós agradecemos a todos que participaram deste culto, que enviaram suas mensagens, que prepararam os cânticos das crianças, ó Pai. Nós queremos te louvar pela vida delas. Te pedimos que abençoe grandemente essas crianças, os jovens, ó Pai, também, que eles possam, Senhor, ser abençoados, que eles também possam ter ânimo, Senhor, nesse momento difícil que eles estão passando. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e mais uma vez agradecemos pela Tua palavra e nós, ó Pai, vamos viver a Páscoa, vamos viver o domingo de ressurreição. Em todos os domingos nós comemoramos a Tua ressurreição, mas hoje em especial. Muito obrigado por tudo. Vivo está o Senhor em nossas vidas. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Porque Ele vive, e porque Ele vive, podemos crer no amanhã.
Amém, queridos irmãos. Glória a Deus, sempre glórias a Deus.